Convidamos a dona Durvalina para um poema. Boa noite. Maria de Nazaré, de Euríclides Formiga, psicografia de Carlos Bacelli. Maria de Nazaré, abençoai esta casa, onde o amor de Jesus o coração nos abrasa. Protegei nossos irmãos no esforço abençoado de construir sobre a terra um mundo regenerado. Que todos possam seguir, sempre fiéis ao dever, sem desistirem da luta onde o bem há de vencer. Reunidas neste templo, por vosso redil de luz, que nenhuma das ovelhas se tresmalhe de Jesus. Conduzi, uma por uma, ao longo da senda estreita, que de ovelha desgarrada o mal se põe à espreita. Ouvi a nossa prece, Senhora de Nazaré, e diante das tentações, dai-nos força, dai-nos fé. Com vosso manto estrelado, afastai a escuridão, que permeia os nossos passos na estrada da redenção. Jesus de Nazaré, mais uma noite em que o convite que nos fora feito é de extrema beleza. Conviver com o mundo maior, estarmos às voltas com a espiritualidade que deseja o crescimento de todos nós. Anelamos estar com o Senhor, tanto quanto tem estado conosco. A noite, ela é sempre recheada de ternura quando o convite é nos feito para brilhar a luz interior que dormita em nós próprios. Assenhorearmos-nos do entendimento da doutrina, trabalharmos em nós próprios todo o ensinamento que se ouvirá, compreendendo por certo que o caminho da renovação está em nós, depende de nós. Nós é que precisamos revolucionar o mundo íntimo e acessar a nossa existência no comando direto. Se desejamos ou não perfilar pelos caminhos escusos ou estreitos da existência. Se desejamos caminhar por uma porta larga ou adentrarmos pela porta tão difícil que é da renúncia, da abnegação, de estarmos de posse desta realidade. Quando o Senhor convida-nos a ir ao Senhor, é-nos espreitados ou é-nos orientado tomar um caminho de redenção, tomar uma certeza diante da vida. E nós aqui estamos, Senhor Jesus, para encetar caminhos novos, caminhos libertadores. Permita que a presença amorável das entidades amigas, aquelas que compõem o núcleo dos trabalhadores do Maria de Nazaré, os benfeitores espirituais do Orador da Noite, que nos sustentem, nos abrindo sempre os horizontes ao entendimento do conhecimento libertador. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Boa noite, meus amigos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê sempre a sua paz. Nós ouvimos agora um poema do Euríclides Formiga. E, coincidentemente, nós vamos utilizar uma trova do Formiga para a nossa análise. Aqui nós temos o Carlos Bacelli, médium psicógrafo, que já é conhecido de todos nós, e do outro lado, o Euríclides Formiga, poeta, foi também espírita, aproximou-se muito do movimento espírita e já é desencarnado. E através da psicografia do Bacelli, ele tem
trazido para nós poemas, trovas, sonetos, mostrando a realidade do mundo espiritual e sempre tentando nos despertar através dos ensinamentos que ele nos oferta. E hoje eu gostaria de, junto de vocês, refletirmos sobre esta trova. A rosa para florir, primaverando os caminhos, aos céus precisa subir por uma escada de espinhos. Belíssima trova do Formiga. A trova talvez seja a expressão poética mais difícil para o poeta. Veja que a trova se constitui apenas de 4 versos, sendo que o primeiro tem que rimar com o terceiro, florir, subir, e o segundo tem que rimar com o quarto, caminhos, espinhos. Além disso, a métrica é preciso ser observada. Cada verso tem que ter 7 sílabas, sendo que a última palavra tem que ser oxítona, ou seja, a última sílaba ela tem que ser tônica. Então, a gente já vê a dificuldade de escrever uma trova. Mas o mais interessante, o mais grandioso do poeta é nesses 4 pequenos versos transmitir para nós uma mensagem, um ensinamento, uma ideia, uma lição. E nós vamos então juntos refletirmos sobre essa trova, retirarmos dela aí os ensinamentos que podem nos ajudar. Então vamos observar. Primeiramente, nós vamos ter a rosa, que naturalmente na ideia do poeta representa o espírito. Depois nós vamos ter a palavra florir, que é a coroação dos objetivos do espírito. Depois primaverando, que representa o contagiar, viver o bem, espalhar o bem. E caminhos, que representa naturalmente a estrada humana, a nossa existência. Céus, que simboliza a plenitude espiritual. Subir representa na trova o movimento de ascensão espiritual. E a escada, o caminho íngreme, o caminho difícil que todos nós temos que traçar. E por fim, os espinhos que representam dor, aflições e desafios. Então, quando a gente lê as palavras que estão sublinhadas, nós temos a trova. A rosa para florir, primaverando os caminhos, aos céus precisa subir por uma escada de espinhos. Da mesma maneira, na interpretação, nós temos também o espírito, para alcançar a coroação dos seus objetivos, precisa viver o bem, espalhar o bem, pela estrada humana, a fim de buscar a sua plenitude espiritual, no movimento de ascensão espiritual. O caminho é íngreme, difícil, muitas vezes cercados de dor, aflições e desafios. Então vamos ver cada frase dessa para a nossa reflexão. A primeira, a rosa que simboliza o espírito. Deus não criou a rosa pronta, ela se desenvolveu do seu estado latente. Então, para a rosa desabrochar, tem todo aquele trabalho da natureza. A rosa não nasceu pronta, ela se desenvolve. Da mesma maneira, lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, nós vamos ver que os espíritos informam que Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes. Deus, então, não criou o espírito pronto, mas para desenvolver suas potencialidades. Nós somos espíritos não perfeitos, mas perfectíveis. Então, veja, a trajetória do espírito, não é? Deus nos criou simples e ignorante. Não nos criou pronto, criou-nos perfectíveis. E todo esse trabalho de ascensão, de crescimento, que nós vamos idealizar.
nós vamos sair lá da simplicidade, da ignorância, até nós alcançarmos a plenitude espiritual. Florir, que representa a coroação dos nossos objetivos. O propósito da rosa é florir e perfumar. O propósito do Espírito é iluminar-se. Na questão 88 do Livro dos Espíritos, os Espíritos são uma flama, um clarão, uma centelha etérea. E Jesus afirmou para nós: brilhe a vossa luz. Então, o objetivo nosso aqui na Terra é de autoiluminação, de buscarmos pela experiência terrena o caminho que nos leva a essa conquista que Jesus falou: brilhe a vossa luz. Ou seja, todas as nossas potencialidades têm que ser desenvolvidas. E veja que Jesus diz que essa luz está em nós. Nós não vamos buscar essa luz fora. Essa luz está dentro de nós, porque ele diz: brilhe a vossa luz. Então, é uma potencialidade que o Espírito precisará desenvolver em todo o seu trajeto espiritual. Primaverando, espalhar o bem, viver o bem. O verbo primaverar é ter o aspecto dessa estação, da primavera. Santa Clara de Assis dizia: devo florir onde o Senhor me plantar. Não ser apenas um botão, mas abrir-se para a vida. No Livro dos Espíritos, a questão 905, a moral sem ações é como a semente sem trabalho. Então vejamos, meus amigos, a vivência do bem. Sempre os Espíritos nos advertem. A vivência do bem, a prática do amor. E a Santa Clara de Assis diz uma frase muito interessante para a nossa reflexão: devo florir onde o Senhor me plantar. Às vezes, nós temos ideias de sair pelo mundo realizando o bem e somos impotentes para isso. A nossa tarefa é iluminação e o meio de alcançar isso é através do bem, é através da prática da caridade. E nós podemos fazer isso aqui, à nossa volta. Veja, onde o Senhor nos plantar. Então eu vivo aqui. O que me cerca é essa sociedade, é essa comunidade. É aqui que eu devo florir. Veja, se cada indivíduo seguisse essa mensagem, se cada um florescesse onde Deus o plantou, nós teríamos no mundo um jardim, não é? A responsabilidade, portanto, é de cada um de nós. E não existe outro caminho senão esse. A moral sem ações é como semente sem trabalho. Ou seja, se eu jogar a semente aqui, onde não há condições, ela vai ficar ali sem produzir nada. Mas se eu lançar a semente num lugar, numa terra fértil, ela vai desenvolver. Por isso que o Espírito Maria Dolores diz que a semente é o berço da floresta. Veja que imagem interessante. A semente é o berço da floresta. Com uma semente, nós vamos criar muitas coisas. Então, ação no bem. Isso é tão importante, essa ação, essa atividade no bem, que o Espírito Emmanuel vai dizer para nós que o próximo é a ponte que nos liga a Deus. O próximo é a ponte que nos liga a Deus. E ainda diz ele que a distância que existe entre nós e o próximo é a mesma distância que existe entre nós e Deus. Então, o próximo está relacionado à nossa vida. O caminho lá na trova representa a estrada humana, indica marcha, o caminho a percorrer. E esse caminho é longo,
é um exercício grande de nós palmilharmos a estrada. Mas nós não conseguimos dar um salto no nosso caminho. Então a gente vai passo a passo. Somente grandes espíritos na estrada humana conseguiram dar saltos evolutivos. Mas nós, espíritos comuns, precisamos fazer o caminho passo a passo, devagar, mas sempre. O que nós não podemos é estacionar, é permanecer no mesmo lugar, é seguir sempre adiante. E, muitas vezes, nesse caminho, nessa estrada, nós, às vezes, nos desviamos do roteiro seguro que Jesus nos aponta. Muitas vezes, nós vamos buscar os atalhos. E eu me lembro de Chico Xavier, que em falando de caminho certo e em atalhos, Chico explica que um senhor, um pastor, conduzia o seu rebanho. E em determinado momento, uma das ovelhas se desgarra e sai do caminho. O pastor vai, busca a ovelha e conduz novamente para o rebanho. Mais adiante, a mesma ovelha se desgarra, vai mais longe, cai e se fere. O pastor, percebendo a falta da ovelha, vai ao seu encontro, vê que ela está ferida, coloca-a sobre os ombros e traz novamente para o rebanho. Entretanto, lá na frente, a ovelha desgarra-se e dessa vez vai longe, muito e muito longe. Então, o pastor pensa: eu não posso deixar o rebanho para ir em busca de apenas uma ovelha, porque os lobos estão à espreita e eu preciso cuidar do rebanho. Então, o pastor manda que o cão vá buscar a ovelha. E o cão, farejando, vai, encontra a ovelha e avança sobre ela. Usa de violência, força a voltar para o caminho seguro. É exatamente, diz Chico Xavier, a nossa existência. Jesus é o pastor. A estrada humana é o caminho por onde nós estamos seguindo. O rebanho é a humanidade. Nós, cada um, somos uma ovelha. Mas às vezes, nesse caminho que a vida nos apresenta, nesse caminho correto, seguro, nós nos afastamos e buscamos determinados atalhos das nossas ilusões. E aí, Jesus nos traz de volta para o caminho seguro. Às vezes nós vamos mais longe e, com o nosso livre-arbítrio, nós nos ferimos. E a bondade de Jesus nos traz de volta para o rebanho. Mas às vezes nós vamos tão longe, que não é Deus que se esquece de nós. Nós que nos esquecemos de Deus. E então, a vida manda que o cão vá nos buscar. E o cão é a simbologia da dor. A dor, muitas vezes, nos envolve e nos traz de volta, nos faz novamente encaminhar pelo caminho seguro. Por isso, talvez, o poeta Victor Hugo escreveu certa vez que a dor é a mais sublime de todas as rainhas, porque todos se curvam diante dela. É uma verdade, não é? Diante da dor, todos nós nos curvamos. Então não vale a pena buscar caminhos escusos, os atalhos, os desvios da vida. É preciso seguir pela estrada, pela mensagem que Jesus nos oferece. Depois, lá na trova, céus, que representa para nós a plenitude espiritual. Jesus fala para nós da conquista do reino dos céus, quando ele nos orienta a conquistar o reino dos céus. E essa conquista do reino dos céus é nada mais, nada menos que a plenitude espiritual.
é nós alcançarmos a perfeição do Espírito. Lá no Livro dos Espíritos, questão 918, reconhece-se no homem o progresso real quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus. Então essa é a plenitude espiritual, é que todos os nossos atos estejam de acordo com a lei de Deus. E eu me lembro do Evangelho, onde os Espíritos falam caracteres do homem de bem. Eu me lembro que o Douglas disse certa vez que quando ele lê essa página, né, ele fica assim, meu Deus, como eu estou atrasado, não é? Porque essa lição do Evangelho, caracteres do homem de bem, vem falar o que é realmente o homem de bem. E a mensagem vai desfilando inúmeras virtudes. E a gente lendo vai entendendo que nós estamos muito distantes dessa plenitude espiritual. No entanto, ela será alcançada. Uns chegarão mais à frente, outros atrás, dependendo do livre-arbítrio, das escolhas que nós vamos fazendo na experiência terrena. Depois, o subir, que representa esse movimento de ascensão espiritual. Nós precisamos, como diz a mensagem, deixar o vale e subir o monte. Quando nós estamos aqui embaixo no vale, tudo é tranquilo. Quando nós resolvemos subir o monte, nós vamos então precisar de esforço, nós vamos derramar suor, nós teremos que ter perseverança nesse caminho íngreme que nós precisaremos fazer. O vale é a acomodação, a nossa zona de conforto, é a visão horizontal, não é? Ilimitada. Entretanto, o monte lá em cima representa a elevação, a lucidez espiritual, a visão vertical e mais ampla. Quando nós nos demoramos nas reencarnações, estacionando, insistindo no erro, nós permanecemos no vale. Mas quando nós decidimos o esforço e o crescimento espiritual, nós vamos fazendo essa subida. E quanto mais nós subimos, a nossa visão se amplia. É como a geografia humana, não é? Se eu estiver aqui embaixo, a minha visão é pequena. Se eu subir numa montanha, a minha visão será muito mais ampla. Essa ascensão espiritual, esse crescimento, nos dá isso, nos dá a visão mais ampla da vida. Então, quanto mais nós crescemos, mais existirá compreensão e entendimento das leis de Deus, das leis que regem a vida. E a escada, que representa um caminho bastante íngreme. É um caminho de obstáculos. Toda subida é assim, não é? E a lei da vida é muito interessante, porque nós precisaríamos fazer essa ascensão. E a lei de Deus nos dá como apoio os degraus, para que o viajante vá fazendo passo a passo o seu caminho de elevação. E mais que isso, eu olhei ali para a imagem agora e pensei também, além do apoio, né, dos degraus para a gente subir, existe o corrimão, que a gente se apoia, não é? Esse corrimão é a bondade de Deus, né? Se valendo para nos ajudar, porque Deus quer o nosso crescimento, não é? O Criador não quer que nós continuemos, né, na inferioridade, no pouco conhecimento. Ele quer que nós ascendamos para o alto. Então, Ele nos dá o corrimão. Esse corrimão é o amparo espiritual, é o auxílio que todos nós temos, sobretudo do nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor, que vela por nós, que deseja o nosso crescimento. É aquele amigo que em muitas oportunidades da vida fala aos nossos ouvidos. Nós não ouvimos com o ouvido aqui do corpo, mas nós ouvimos com a acústica da alma. Então é aquela intuição que vem, é aquela ideia boa que nos acomete,
e que muitas vezes nós pensamos que nós é que pensamos. E, na verdade, é a intuição, é o auxílio desses amigos espirituais. Também poderíamos dizer que esses degraus são a fé, não é? A oração, que nos fortalece e nos ajuda. Lá na questão 117 do Livro dos Espíritos, depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição. Depende exclusivamente de nós. A doutrina espírita é uma doutrina não de superfície, mas de profundidade. Existe o que nós chamamos de responsabilidade. Toda a responsabilidade do nosso crescimento espiritual está em nossas mãos. Cabe somente a nós esse trabalho. O amparo, a lei divina existe, mas o esforço corre por nossa conta. E aí, no livre-arbítrio, alguns permanecem na retaguarda e outros vão mais adiante. Mas depende de nós, unicamente de nós. E Jesus também falou desse caminho, apontando duas portas, não é? A porta estreita e a porta larga. A porta estreita é essa, do caminho íngreme, da subida, não é? Da dificuldade no nosso crescimento. Porque a ascensão espiritual, meus amigos, exige renúncia, exige sacrifício. Sem isso, nós não conseguimos buscar a nossa evolução. Mas, quando nós buscamos a porta larga, nós fazemos as escolhas erradas, não é? E quando buscamos a porta estreita, nós estamos seguindo por esse caminho que nos pede sacrifício, renúncia, coragem e perseverança. E por fim, a palavra espinhos, que está lá na trova do Euríclides Formiga. Os espinhos representam sofrimentos e aflições. Lá no Livro dos Espíritos, questão 119. Deus não pode livrar os espíritos das provas que deve sofrer. Onde estaria o mérito sem a luta? Então veja, outra lei divina da lei de Deus é a meritocracia. Você precisa ter mérito para alcançar as coisas. Unicamente assim você consegue. Então é natural que esse caminho de ascensão que nós estamos vendo, como já vimos, ele é difícil, nós vamos ter percalços, pedras no caminho, espinhos, que significam esse desgaste natural do crescimento espiritual. Deus não pode, tirar de nós essas experiências dolorosas, porque elas que nos fazem crescer. Onde estaria o mérito se nós não lutássemos? Se nós sentássemos na poltrona da preguiça e ficássemos esperando, a nosso crescimento, a nossa elevação, nada disso funcionaria. A vida pede ação. Quando eu vejo uma flor na estufa, ela está protegida, o clima é perfeito, não há insetos, nada para prejudicá-la, ela está lá no clima perfeito. Se eu retirar essa flor de estufa para o meio ambiente, ela não vai resistir, porque ela foi desenvolvida ali, dentro de tudo certinho, nenhuma ameaça, nenhum obstáculo, nenhum problema. A flor que desenvolve-se aqui no meio ambiente, ela é mais forte, exatamente porque ela se expõe a todas essas dificuldades, a todos esses obstáculos e desafios. Já viram plantas, flores, que nascem no muro? Já viram isso? Tem um rachinho ali no muro, uma semente cai lá e a plantinha cresce e vai florir. Por quê? Resistência. A resistência nos permite ter mais força, nos permite crescer. Então, Deus não vai nos livrar dos desafios da existência, não é?
O que nós precisamos é fazer dos espinhos, que significam as dores, as aflições, um degrau de crescimento e de elevação espiritual. É usar da inteligência. O momento difícil que eu vivo, a aflição em que eu permaneço, a dor que me visita, tudo isso tem uma razão de ser. Se eu me entregar ao desânimo, se eu sentar à beira do caminho, nada disso vai resolver. O que eu preciso é enfrentar essas dificuldades do caminho e tentar a solução, usando todos os meus recursos, buscando o amparo da espiritualidade. Mas, se ainda não for possível a solução do problema, eu preciso ter paciência, confiança em Deus, aguardar os resultados. Então, tirar dos problemas da vida uma lição. Depende de cada um de nós. No momento de dor, eu posso tomar a atitude do revoltado ou a atitude do acomodado. Mas o Evangelho de Jesus nos pede para tomar a atitude de resignado, de compreender a lei divina e de tirar dessas situações difíceis uma lição para a nossa vida. Porque depois dos espinhos, como a trova nos fala, vem as rosas, não é? Então, mais uma vez, para nós finalizarmos, a rosa para florir, primaverando os caminhos, aos céus precisa subir por uma escada de espinhos. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz.